Aleluia. O tema dessa mensagem é: Deus cuida de mim. Amém? Quantos creem que Deus cuida de nós? Deus cuida de nós. E quando nós falamos em cuidado, nós estamos falando de direção, de atenção. O Senhor, Ele provê o que é necessário, Ele evita o mal, Ele nos cerca de cuidados. Crer que Deus cuida de nós é crer que Ele está atuando constantemente em nós, através de nós. Crer que o Senhor cuida de nós é crer que Ele está preocupado conosco. Você crê que Deus está preocupado contigo? Olha que interessante, Deus está preocupado comigo, contigo. Crer que Deus cuida de nós é crer, é ter essa convicção. Muitos creem que Deus, Ele existe, que Deus é bom, mas não conseguem crer que o Senhor se preocupa. Muitas vezes essa incredulidade, ela se disfarça, ela se apresenta até mesmo com um verniz de religiosidade. A pessoa diz: não, mas Deus, né? Quem sou eu para Deus se preocupar comigo? Não, Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. Imagine, Deus vai ouvir minha oração, se preocupar com a questão do meu trabalho, do meu filho. Deus cuida de coisas grandes. E essa é uma distorção do amor de Deus. De fato, quem somos nós? O salmista escreve lá no Salmo 8, ele se questiona, né? Ele traz essa oração dizendo: Senhor, que é o homem? O que é o ser humano? Para que o Senhor se preocupe com ele. No entanto, o Senhor cuida de nós. Entender que Deus, Ele cuida de coisas grandes e não se preocupa com coisas pequenas, é não entender a própria criação. A biologia, a botânica, a geologia, a astronomia nos mostra como que os detalhes, as coisas pequenas, os seres minúsculos, invisíveis a olho nu, determinam muito. Crer que Deus está ocupado com coisas mais importantes é limitar o poder de Deus, é limitar o ser como se ele fosse um ser humano. Porque sim, nós, na nossa limitação, nós precisamos priorizar. Sim ou não? Quem consegue fazer tudo aqui que tem que fazer? Nós temos muitas coisas para fazer. Algumas nós nem precisamos, mas a gente se aposta para fazer, sem necessidade. E muitas vezes, ou quase sempre, para que haja uma boa gestão, nós precisamos priorizar. Isso em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, em casa, nos estudos, em tudo que nós formos fazer. E nós, muitas vezes, pensamos que Deus age da mesma forma. Deus vai priorizar o que é mais complicado. Então, o problema do vizinho é mais complicado que o meu, o milagre é maior que o meu, então, quem sou eu? E surge essa falsa humildade, ou uma humildade distorcida. Quem sou eu para Deus cuidar da minha situação? Como se Deus, Ele tivesse que parar na agenda dele, né? Falar: realmente hoje não tem jeito, a agenda está lotada, né, Ederson? Isso aqui não tem como, não tem como. Eu vou ajudar o Ederson a tocar a bateria, não, tem gente morrendo, não, hoje não dá, hoje não tem condições. Será que Deus, Ele age assim? Será que Deus está limitado a tempo, a circunstâncias? Mas muitas vezes somos enganados ou nos enganamos e deixamos de orar e pedir coisas para o Senhor, ajuda ao Senhor. O tema dessa noite é: o Senhor cuida de mim, amém? E crer que o Senhor cuida é crer que Ele está em todo o tempo. É como um filho. Quem tem filho sabe a importância de se dar atenção a coisas mínimas, coisas que para ele hoje é muito importante, amanhã ele nem vai lembrar, ou vai lembrar e fala: nossa, né? Perde a importância, porque é aquele momento. Deus cuida de nós. Nesse texto, Jesus está demonstrando, trazendo alguns princípios acerca do cuidado do Senhor para nossas vidas.
ele traz a revelação de que então ele se compara a uma videira, a videira que tem como por fruto a uva, e naquele contexto cultural, social, né, a videira, a uva, tinha uma importância muito, muito grande. Dela se extraía o próprio fruto, as passas, o vinho, fazia parte total da cultura deles. O próprio Senhor Jesus usa o fruto da vide como símbolo do sangue derramado por nós lá na ceia, você sabe disso? Então ele faz essa comparação explicando: olha, eu sou como a videira, e você que crê em mim, porque Jesus aqui está falando para os que creem nele. Olha o que ele diz aqui no versículo 3: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Amém? Então Jesus aqui ele está falando para quem crê, quem já está ligado nele. Pessoas que já estão limpas pelo ensinamento. Logicamente que devemos ter cuidado aqui. Eu já vou entrar nesse ponto. Mas que você entenda isso. Ele está explicando: olha, eu sou como a videira, vocês são os ramos, ou seja, vocês estão ligados a mim. Vocês que creem, vocês que ouvem a palavra, vocês que seguem os mandamentos que eu lhes dou, vocês estão ligados a mim. E não apenas ligados. Uma vez que vocês se desligarem por qualquer motivo, vocês morrerão. Da mesma forma que um ramo tirado da videira, ele morre, ele seca. Então Jesus ele traz essa ilustração para explicar para os discípulos: olha, eu não sou apenas um pastor, um pregador, um rabino. A questão é mais profunda. Eu sou a vida, eu sou a verdade, e vocês estão ligados a mim através da palavra. Ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira, no versículo 1, e o meu pai é o lavrador. Então há uma relação aqui entre Jesus, nós estamos ligados em Jesus, e o pai, ele é o lavrador, ele cuida dessa unidade, ele cuida desse relacionamento. E ele continua aqui explicando: todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então há uma dinâmica. Quando nós estamos em Cristo Jesus, é preciso entendermos que existe uma dinâmica, é vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vida é dinâmica, vida é dia a dia. Todos os dias nós tomamos banho, acordamos, dormimos, comemos, conversamos com alguém ou não conversamos, lemos ou não lemos, trabalhamos ou não trabalhamos. Cada dia é um dia, é uma sequência. A vida ela é dinâmica, ela não para. Por mais que a gente queira às vezes parar, a vida não para. E o nosso relacionamento com Cristo é assim. Evidentemente há momentos de maior intensidade e de menor intensidade. Há tempo para todas as coisas. Amém? Há tempo para tudo. Mas é uma vida, e nessa dinâmica o Pai está cuidando, de tal forma que aquele que está em Cristo e não dá fruto, não gera vida, algum problema está acontecendo. Aquele ramo que está na videira e não está gerando uva, aqui simbolizando um resultado, o produto, a consequência do fato de estar unido com Cristo. Quando nós estamos unidos com Cristo, isso deve naturalmente gerar uma consequência, um fruto, uma resposta, uma transformação, que não é automática, da mesma forma que uma uva não nasce do dia para a noite, não é verdade? A uva ela não faz plim e aparece, daí essa analogia é muito interessante, é um processo, mas também não pode ficar ali dia após dia, aquele ramo sem produzir, sem que surja nenhum tipo de resultado. E resultado aqui, nós devemos ser bem abrangentes na compreensão. O que é resultado? Não estamos falando de simplesmente produzir algo, números, estatísticas. Resultado é transformação, por exemplo, em nossa vida, no nosso linguajar, no nosso pensar,
Fruto é algo que a gente consegue produzir, quem sabe na vida de alguém. Mudança, compreensão, enfim, há necessidade de que a vida de Cristo gere em mim algo, e eu permita isso. Amém? É um processo. Eventualmente, se eu atrapalho, se eu impeço, se eu me acomodo nesse processo, de tal forma que o fruto não apareça, o Pai, Ele corta. Olha que coisa forte isso. O Pai, Ele corta esse ramo, porque na verdade Ele não está recebendo, por algum motivo, de Cristo Jesus. E é interessante que, se nós estamos produzindo, se os frutos estão aparecendo, se a mudança está acontecendo, da mesma forma que a vida é uma sequência, e na vida a gente não pode parar de se desenvolver. Quando você nasce, quando eu nasci, quando nós nascemos muito limitados, não é verdade? Com o tempo a gente aprende a fazer muita coisa, se arrastar pelo chão. Só que a gente não vai ficar só se arrastando pelo chão, sim ou não? A gente começa a engatinhar, não é verdade? Sim ou não? Depois de um tempo começa ali segurar nas coisas, andar. Isso num desenvolvimento saudável. Para nisso? Não para, começa a andar. Dali a pouco vai andar de bicicleta, vai aprender a dirigir, vai aprender a manusear um computador, uma ferramenta. Nós começamos a aprender a falar, formular ideias, expressar essas ideias. Isso em um desenvolvimento saudável. E uma pessoa que entende isso, ela nunca para. Infelizmente nós temos uma cultura de aposentadoria errado, né? Aposentadoria no sentido de parar tudo. A visão bíblica não é essa. Logicamente que quando nós falamos em aposentadoria, ela vem para que haja uma mudança de direção, haja uma mudança de ritmo, mas não parar. A gente não pode parar de desenvolver, de estudar, de ler, de compreender, de buscar a Deus. É interessante porque Jesus diz: aquele que produz, o Pai vem e poda, para que produza mais ainda. Amém? O Senhor deseja de nós a manifestação do nosso potencial. O Senhor nos deseja com o máximo potencial. O potencial que Ele fez, Ele sonhou para nossas vidas, porque Deus cuida de nós. Amém? É importante entendermos isso. Porque muitas vezes, quando alguém diz, ou nós dizemos, ou cantamos: Deus cuida de mim, mais ou menos é aquela ideia limitada. O que é cuidar? É passar a mão na cabeça, é consolar na hora que chora, mas não é só isso. É uma intervenção de Deus. E se for preciso, Ele vai nos podando, nos ajustando para crescimento, para amadurecimento, para alcançarmos coisas maiores. Amém? Então nós precisamos estar preparados para entendermos isto, porque senão, muitas vezes, quando alguém se depara com a poda, se escandaliza, se assusta e acha que Deus não está cuidando. Mas olha que interessante, novamente o versículo 3: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Olha que interessante. O ensinamento, diga-se comigo, ensinamento. O ensinamento de Jesus é poderoso. O ensinamento ele purifica. O ensinamento ele fortalece. O ensinamento, porque nós, seres humanos, nascemos sem saber nada. Ninguém nasce sabendo. Quem já ouviu essa expressão? Ninguém nasce sabendo.
Ninguém nasce sabendo nada, de nada. Nem cocô, né? A gente sabe fazer, sentar no vaso e fazer. Sim ou não? É uma vitória, né? Não sei se você se lembra, no primeiro dia, né? Que foi lá no trono e fez um cocô sozinho, né? O Petros, ele fazia festa, né? Papai fez cocô sozinho e me mostrava o cocô, né? Olha o tamanho do cocô. Uma festa. E até hoje, se deixar, ele mostra, né, amor? Ele mostra, olha, papai, o cocôzão que eu fiz. E é uma fé porque é uma vitória, sim ou não? É uma vitória, é uma conquista. Agora, para você isso tem algum significado? Será que daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos vai ter significado para ele? Não, é normal. Porque outras coisas vão surgir. Em nome de Jesus. O ensinamento, ele é necessário. Ninguém nasce sabendo ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser cristão, ser líder, ser liderado, ser profissional. Ninguém nasce sabendo. O grande engano é que nós somos induzidos a pensar que sabemos. Há um exemplo, quando se fala de um curso como Casados para Sempre, quantos maridos, mulheres falam, não, para quê? Já sabe. Pode até não falar, mas pensa isso. Não, está tranquilo. Casamento não tem segredo. Qual que é o segredo de casamento? Foi lá, né, casou, tal, levou para casa e agora tranquilo. Não é verdade? É sussa. Pai, né? Ser pai ou ser mãe, ou profissional, quantos profissionais deixam de crescer, porque vai lá o encarregado, o superior lá, e quer ensinar, instruir, fala, não cara, faz assim que é melhor, isso aqui já emburra, e não quer saber, né? Chamou minha atenção, que é isso, não, imagina, está achando que eu não sei fazer o meu serviço, mas o fato é que nós não sabemos, nós precisamos aprender. E no que diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo, é interessante demais isso. Ele diz, olha, vocês estão limpos por conta dos meus ensinamentos. Agora eu pergunto, em uma geração como a nossa, e como as que estão vindo, que fogem de qualquer tipo de ensino, nós vemos um período de extrema informação, excesso de informação. Nós temos informação da mais variada. Qualquer smartphone nos dá praticamente a informação que nós quisermos. Mas excesso de informação gera desinformação. Nós não refletimos mais, nós não paramos para analisar, fazemos uma leitura dinâmica e segue a vida. E no que diz respeito a Cristo não é diferente. Nós não refletimos, não paramos para analisar os ensinamentos, não permitimos que o ensinamento penetre. Nós ouvimos um ensinamento, aí já buscamos uma outra informação que confirme ou desconfirme aquele ensinamento. Muita informação, muita informação. Esteja aberto, pague o preço para aprender a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Outro ponto interessante que ele diz aqui no versículo 4: continuem unidos comigo. Há uma necessidade de perseverarmos. Eu creio aqui que todos nós estamos unidos com Cristo, amém? Amém? Glória a Deus. Mas a questão é, até quando nós estaremos unidos com Cristo? Olha que pergunta. Até quando você permanecerá unido com Cristo? Até quando isso? A Bíblia ela é farta de admoestações, exortações para permanecermos, perseverarmos, continuarmos. E aqui não é diferente, Jesus diz, continuem. Ora, se Jesus está dizendo para os discípulos continuarem unidos com Ele, é porque era preciso. Não tem palavra inútil aqui. E nós, eles precisavam ouvir, nós continuamos precisando ouvir. Continuem unidos com Cristo.
É muito fácil desviar, é muito fácil desistir, é muito fácil abrir mão, é muito fácil se cansar, é muito fácil, é extremamente fácil. Por isso que Jesus exorta: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se estiverem unidos com Cristo. Eu só posso desenvolver, eu só posso produzir algo de bom se eu estiver unido com Cristo Jesus. Daí a luta eterna para que eu pare, para que eu não esteja mais unido com Cristo, para que você desista de estar unido com Cristo Jesus. Deus cuida de nós, amém? Amém? Mas para Deus cuidar de nós é preciso estarmos unidos com Ele. Lembra do filho pródigo? Quem lembra da história do filho pródigo? O filho se afastou do pai. Não foi o pai que mandou o filho embora. O filho falou: olha pai, eu tenho uma herança, tenho o meu direito. Sempre a história do direito, né? O direito é um problema. Eu tenho direito à herança. E o pai falou: tem mesmo, né? Dá meu direito que eu estou vazando, estou indo embora. Ficou pequeno aqui. E o pai, era direito dele, dá a herança, ele vai. Só que quando nós recebemos um direito e não sabemos lidar com ele, aí é problema, hein? Aí é problema. Ele perde tudo, se arrebenta de tudo quanto é forma possível. Com a misericórdia de Deus ele não morre. Ele se depara na situação que ele está desejando. Olha só, a Bíblia diz que ele chegou a um ponto de passar fome, que ele estava desejando a comida dos porcos. Você já viu comida de porco como é que é? Você já viu? Você já desejou comida de porco? Se eu olhasse e falar: nossa, se eu pudesse comer isso aí. Ele chegou nesse ponto, e a fome nos leva a isso. Qualquer ser humano, ele cheio de fome, ele chega nesse ponto, tranquilamente, qualquer um de nós. E ele chegou nesse ponto. E olha que naquele contexto, né, para aquela sociedade, o porco por si só já é um animal imundo. Eles não comem porco. E é tão gostosa a carne de porco, né? Eles não comem porco, porque por si só já é um problema, já é imundo. Mas ele chegou nesse ponto. Aí ele lembrou: o meu pai cuida de mim, o meu pai cuida até dos trabalhadores dele. Se eu fosse um trabalhador do meu pai, eu já estava numa situação melhor que essa. Eu vou voltar para junto do pai. Ele lembrou que o pai cuidava dele, só que ele estava afastado do pai. Deus cuida de nós, amém, amados? Mas nós precisamos estar unidos com Cristo, unidos com o Pai. E quando ele volta, o pai está de braços abertos, aguardando, preparado. Ele não pegou o pai de surpresa. O pai tinha até já um novilho cevado. O pai aguardava e falava: traz o anel, traz a sandália, traz a roupa. Porque o pai cuida. Mas para que ele cuide, é necessário que nós nos permitamos ser cuidados. Eu te pergunto: você permite que Deus cuide de você? Olha que pergunta interessante. Você permite que Deus cuide de você? Às vezes nós não permitimos. Às vezes Deus quer dar banho em nós e nós não queremos. Você vai dar banho na criança, que a criança fala: não vou tomar banho não. Vai tomar, não vou. Não vai tomar banho. E Deus quer dar banho em nós, a gente não quer. Chega a hora de comer, Deus quer dar comida para nós, e a gente não quer. Não, agora não, estou cheio. Não, essa comida eu não quero. Para que Deus cuide de nós, para que o agricultor, o lavrador pode, é preciso que eu permita isso. É uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Será que eu tenho permitido que Deus cuide de mim? Amém?
Versículo 5: eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, e essa é a consciência que nós precisamos ter, sem mim vocês não podem fazer o quê? O quê? Nada. Olha só, amados, o que Jesus está falando para nós? Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas nós muitas vezes insistimos, lutamos, esperneamos para fazermos do nosso jeito, a nossa maneira, com a nossa força, como aqueles homens que decidiram: olha, vamos fazer uma torre para chegar no céu, a torre de Babel, vamos dar o nosso jeito, vamos fazer, nós vamos conseguir. E essa é a proposta de Satanás para o ser humano: faça sem Deus, você é capaz, você pode, não se limite, não se permita ser limitado. Essa é a grande mentira, e Jesus deixa claro para os seus discípulos, para aqueles que já estão limpos pelos ensinamentos: vocês sem mim nada podem fazer. Amém? Glória a Deus. Parece óbvio isso, mas essa verdade precisa penetrar e transformar o nosso interior. Eu não posso fazer, eu não consigo fazer nada sem Cristo Jesus. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. É interessante porque no versículo 9 ele diz: assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Amém? Portanto, continuem, olha só, ele enfatiza, mais uma vez ele diz: continuem unidos comigo. Meu irmão, não deixe Cristo, não deixe o Senhor Jesus, não deixe de segui-lo, não desista de Cristo, não desista da cruz, não desista do caminho. Só tem um caminho, e Jesus está dizendo para nós: continuem unidos comigo. Se nós permanecermos nele e ele em nós, se nós permanecermos escondidos nele, a tribulação que vem sobre o mundo não nos alcança. Essa é a promessa do Senhor. Estar unido com Cristo não é apenas crer, saber que Ele existe, que Ele veio, que Ele morreu. Não é apenas isto, é realmente permitir que Ele faça uma obra em nossas vidas, diariamente. Diga-se comigo: diariamente. Amém, aleluia. Eu gosto demais desse texto, porque ele vai enfatizando e repetindo de forma muito clara. Uma pergunta para nós essa noite é: onde será que eu preciso ser podado para que a obra de Deus se desenvolva na minha vida? E olha só, porque se você prestar atenção, ser podado vai contra tudo que nós temos ouvido. Você já ouviu algum coach, algum motivador, algum grande líder, a mídia, um documentário falando: olha, você precisa ser podado na sua sexualidade, olha, você precisa ser podado na sua cobiça, olha, você precisa ser podado na sua identidade, olha, você precisa ser podado. É isso que a gente ouve? Não, é o contrário. Não, ó, vive tudo o que você tem para viver, faz o que você quer fazer, seja feliz, viva o seu direito, faça o que você desejar, e você será feliz. Não é isso que a gente vê? É ou não é? Só que esse resultado de felicidade a gente não tem encontrado. A gente não vê essa felicidade aí fora, porque nós precisamos ser podados, limitados pelo Senhor. Não é pela religião, não é por uma lista de o que pode e não pode fazer, mas é pelo Senhor.
com a ministração dele no meu coração. Ele sabe os meus limites, ele sabe até onde eu posso ir. Se eu permitir que ele me pode, eu serei desenvolvido. Isso é disciplina, isso é crescimento, isso é ordem. Não é essa ausência de limites que muitas vezes a gente vê sendo anunciado, pregado, incentivado. Daqui a um tempo teremos aí os dias de carnaval, não sei como será por conta da pandemia, mas o carnaval é um exemplo clássico. O quê? O que é incentivado no carnaval? Justamente a ausência de limites, é não ter limite. Mas olha que interessante aqui, versículo 11 diz assim, ó: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus, ele faz uma ligação entre a alegria completa e esse relacionamento com ele, esse relacionamento de dependência, de realmente estarmos ligados nele, de permitirmos que ele pode, que ele transforme, que ele oriente, que ele instrua, e a alegria dele estará em nós. A alegria é interessante porque é difícil você linkar a palavra alegria com disciplina. É difícil linkar a palavra alegria com limite. Pelo contrário, quando a gente ouve limite, disciplina, a gente linka com o quê? Tristeza, seriedade, sobriedade, mas não com alegria. Isso nos mostra o quanto nós estamos nadando contra a maré. A Bíblia, ela é contra a maré. Quem segue a palavra do Senhor, ele está indo contra a maré. Se nós permitirmos isso, estou dizendo isso, Jesus é enfático, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Talvez, quem sabe, quando Jesus começou a falar aquilo ali, e os discípulos foram ouvindo, né, de ser podado, de ser limitado, de estar unido, quem não estiver unido vai ser cortado. Quem sabe o semblante não estava muito bom, né? Foram ouvindo aquilo, quem sabe, dá para imaginar isso. Aí Jesus, percebendo, falou: olha, eu estou falando isso aí, eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria completa. Onde encontrar alegria completa? Estando unido com Cristo Jesus. Amém? Para encerrar, versículo 10 diz assim, ó: se obedecerem aos meus mandamentos, olha só isso aqui, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Olha a ligação, a conexão entre obediência e amar. Nós já falamos isso aqui, enfatizamos várias vezes, que o amor, melhor dizendo, não é um sentimento. O amor não é um sentimento. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra que o amor, ele está ligado a uma decisão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ordena amar. Olha só, o amor não é um sentimento, tanto não é um sentimento que Deus, ele manda amarmos. Se nós continuarmos a leitura aqui, do versículo 14 em diante, vamos ver que Deus está nos mandando, ordenando amarmos uns aos outros. Ora, como que Deus mandaria amar, se amar fosse um sentimento? Eu vou gerar esse sentimento do nada? Se eu não tenho esse sentimento pelo Marinaldo, Deus está mandando: não, você vai amar o Marinaldo. Ué, mas eu não tenho sentimento por ele, nem conheço o Marinaldo, nunca nem vi o Marinaldo. Como que eu vou ter um sentimento por ele? Justamente porque amar não é sentimento, amar é decisão.
é uma escolha. Eu escolho amar a Deus. Deus escolheu me amar. E aqui Jesus deixa claro que é uma ligação entre obediência e amor. Ele diz aqui, ó: se obedecer aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, Ele continua a me amar. Em outro texto ele diz: vocês me amam quando guardam os meus mandamentos. Então, amar a Cristo e ser amado por Ele está diretamente relacionado à obediência, não a sentimento, não a sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? É uma limitação muito grande. Nós temos sentimentos, somos muitas vezes dominados por eles. Isso não é por si só mal, mas precisamos entender que amar a Deus não está relacionado com o que eu estou sentindo ou deixando de sentir. Se hoje eu estou bem, se hoje eu estou mal, porque tem dias que eu não estou bem, e aí eu vou deixar de amar a Deus, eu vou deixar de obedecer os mandamentos? Não, hoje eu não vou obedecer o mandamento. Por quê? Porque eu não estou bem. Não, hoje eu estou bem, hoje eu estou top, hoje eu estou andando nas nuvens, hoje eu vou obedecer os mandamentos, hoje eu vou amar a Deus. Será que amar está relacionado a essa situação, esse elevador emocional? Lógico que não. Eu preciso entender isso, porque muitos deixam de obedecer, muitos deixam de seguir porque estão maus, porque estão num momento ruim da vida. E todos nós temos momentos ruins da vida, sim ou não? Nem todo dia a gente acorda: ah, glória a Deus, que dia maravilhoso. Não é verdade? Tem dia que a gente não quer sair da cama, sim ou não? Mas amar não está relacionado com isso. Amar é uma decisão. Decida amar, decida estar unido com Cristo Jesus, unida com Cristo Jesus. Decida obedecer aos mandamentos dele, e Ele permanecerá nos amando, unidos conosco e nós unidos com Ele. Isso gera vida, gera fruto. O Senhor vem e nos poda para nós crescermos, para nós produzirmos mais, desenvolvermos, amadurecermos. E assim a vida é gerada em nós. Agora, se nós não permitirmos isto, chega um ponto, aí vem o marasmo, apatia, desânimo, aquela coisa, está tudo igual. Por quê? Porque realmente está tudo igual. Não há um desenvolvimento, não há um crescimento, não há uma mudança, não há uma transformação. E aí fica difícil. Muitos desanimam e param nesse contexto. Mas o Senhor está nos dizendo isso. Eu quero encerrar com isso aqui. Estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Esse é o desejo do Senhor para mim, para você, porque Ele cuida de mim. Mas Ele sabe que a minha alegria somente será completa se eu estiver unido com Ele. E estar unido com Cristo tem algumas repercussões. Uma delas é ser podado, ser ensinado, ser cuidado, porque Deus cuida de mim. Mas cuidar de mim não é fazer o que eu quero, não é fazer a minha vontade, porque existe uma oração, talvez você conheça, que diz assim: venha a nós o seu reino, seja feito a vontade dEle. E a vontade dEle, a Bíblia diz, é boa, é agradável e é perfeita. Não é a vontade que às vezes a gente vê, porque às vezes falam, né? Ai, vem a tua vontade, Senhor. Praticamente é uma coisa fatalista, derrotista. Ai, é a vontade de Deus, né? Praticamente falando, vai vir uma praga, né? Porque parece que Deus só tem vontade de soltar praga na gente. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém?
Glória a Deus. Eu te convido a se colocar em pé então para nós orarmos. Aleluia. Tivemos já a primeira quinzena do ano, hein? Primeira quinzena do ano passou, hein? Quem está animado aí com 2022? Amém? Aleluia. Então permita que Deus continue podando, continue gerando vida em ti. Deixa Ele podar, deixa Ele fortalecer. Permaneça unido com Cristo Jesus, unida com Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar nesse sentido. E te encorajo a orar também nesse sentido. Em nome de Jesus. Entrega a sua vida a Ele. A Bíblia diz: entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos. Gratos pela Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, obrigado. Jesus, Tu és a luz do mundo, Tu és a verdade e a vida. Tu és a videira. Estou unido contigo, Senhor. Estamos unidos contigo, Senhor. Estar unido contigo, Senhor, significa depender de Ti. Significa permitir que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor venha e nos fortaleça, nos instrua, nos corrija, nos pode. Me ajude, Senhor, me ajude, Espírito Santo, a permanecer unido com o Senhor. Porque sem mim nada podeis fazer, diz a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu preciso estar unido contigo, pois fora de Ti, por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe, por mais que eu tente, eu nada posso fazer, Senhor. Senhor Deus, que a minha alegria seja completa porque a Tua alegria está em mim, porque eu estou unido contigo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu peço, Senhor, ajude cada um de nós, cada um que está orando agora, que essa palavra ela gere mais e mais compreensão, temor, vida. O Senhor mesmo sendo tão poderoso, todo poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor veio a nós. O Senhor limitou-se, abriu mão do reino, do poder e da glória, viveu entre nós. E muitas vezes nós queremos viver, manifestar um poder que nós não temos. Muitas vezes somos enganados, nos permitimos enganar, querendo tomar decisões, queremos seguir o próprio caminho, mas Tu és o caminho, Senhor. Tu és o caminho, Senhor Jesus. Sem mim nada podeis fazer, diz a palavra. Sem mim nada podeis fazer. Que essa verdade gere vida em mim, Senhor. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, renovar a tua aliança com Ele, diga assim: Senhor, eu pertenço a Ti, a minha vida eu entrego a Ti. Eis-me aqui, Senhor, para obedecer. Eu te peço, Senhor, renova
a minha fé, a minha vida. Renova, Senhor, o meu entendimento. Eu quero permanecer unido com o Senhor. Eu oro grato a Ti, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Unidos com Cristo, nós vencemos. Unidos com Cristo, nós crescemos. Unidos com Cristo, nós temos vida. Não se deixe enganar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu enfatizo: projeto de vida. Leve o seu projeto de vida. Faça a leitura bíblica diária. Se esforce. Crie esse hábito de se alimentar diariamente da palavra. Diariamente. Não como uma prática religiosa, não como uma superstição, não, como uma comunhão, como uma necessidade de lermos a palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor diariamente. Amém?